Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O mercado do futebol brasileiro pode estar prestes a viver um dos momentos mais surpreendentes de sua história recente. Surgiu nos bastidores um rumor que, se confirmado, vai balançar não apenas o Corinthians, mas toda a estrutura do futebol nacional. Circulam informações de que o dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi, teria feito uma proposta histórica pelo clube paulista, envolvendo nada menos do que 2 bilhões e 300 milhões de reais. Para quem acompanha o futebol europeu e mundial, não é nenhuma surpresa que milionários árabes estejam de olho no mercado brasileiro. Mas ver um clube com a magnitude e tradição do Corinthians no radar de um investidor desse porte é algo que ninguém poderia imaginar acontecendo tão rapidamente. As conversas, segundo fontes internas, estariam em estágio inicial, mas já levantaram uma enorme expectativa entre torcedores, dirigentes e até atletas, que agora começam a especular sobre o futuro de suas carreiras em meio a uma possível transformação completa da estrutura do clube. Dentro do Corinthians, o clima é de surpresa e expectativa. Fontes próximas à diretoria revelam que os primeiros contatos teriam ocorrido em reuniões sigilosas, onde se discutiram cenários financeiros e estratégicos para uma eventual aquisição ou parceria robusta. O impacto dessa movimentação, caso se confirme, seria gigantesco, não apenas pelo valor envolvido, que é histórico para o futebol brasileiro, mas também pelo potencial de transformação do clube em termos de visibilidade global, estruturação de categorias de base e capacidade de investimento em jogadores de renome internacional. A torcida, é claro, já começou a imaginar como seria ver o time disputando competições internacionais com recursos praticamente ilimitados, enquanto analistas do mercado começam a debater se uma aquisição desse porte poderia alterar o equilíbrio do futebol sul-americano, especialmente em torneios continentais, colocando o Corinthians em outro patamar de competitividade que até então parecia impossível de alcançar tão rapidamente. Nos bastidores, surgem questionamentos sobre a estratégia de Nasser Al-Khelaifi e os reais objetivos por trás dessa proposta bilionária. Há quem acredite que não se trata apenas de um investimento financeiro, mas de uma manobra para ampliar a influência do PSG no continente americano, criando uma rede de clubes sob sua gestão e, ao mesmo tempo, potencializando a marca do clube francês em mercados estratégicos. Especialistas em futebol especulam sobre a possibilidade de parcerias entre o PSG e o Corinthians em diversas frentes, desde troca de jogadores e treinadores até estratégias de marketing e desenvolvimento de academias de base. O efeito simbólico de um clube europeu de elite demonstrando interesse concreto em um gigante brasileiro como o Corinthians é inegável. E a repercussão internacional já começa a se desenhar, mesmo sem que haja confirmação oficial, gerando debates em programas esportivos e redes sociais sobre o que isso significaria para o futuro do futebol brasileiro como um todo. Enquanto a imprensa internacional ainda digere a notícia, torcedores corintianos se dividem entre entusiasmo e cautela. A ideia de receber investimentos bilionários que poderiam transformar completamente o clube é, para muitos, um sonho antigo prestes a se concretizar.
Por outro lado, há quem questione se a identidade do Corinthians, sua história e relação com a torcida poderiam sobreviver a uma aquisição desse porte, especialmente considerando que investidores estrangeiros muitas vezes têm estratégias que priorizam resultados rápidos e branding global em detrimento da tradição local. Essa tensão entre modernidade e preservação da essência do clube é um dos pontos mais comentados nos bastidores, alimentando especulações sobre mudanças drásticas na gestão, políticas de contratação e até no modelo de administração do futebol profissional e das categorias de base. Analistas de mercado e jornalistas especializados também levantam hipóteses sobre o efeito cascata dessa proposta. Se o Corinthians realmente estiver na mira de Nasser Al-Khelaifi, é possível que outros clubes brasileiros passem a ser observados com mais atenção por investidores internacionais, criando uma onda de movimentações que poderia transformar o cenário do futebol nacional nos próximos anos. Além disso, existe a especulação sobre o impacto nos contratos de jogadores, que poderiam ser renegociados ou até impulsionados por investimentos inéditos, atraindo talentos de nível europeu para vestir a camisa alvinegra. A magnitude da proposta, 2 bilhões e 300 milhões de reais, coloca o Corinthians em uma posição de destaque absoluto. E mesmo que a negociação não avance, a repercussão já é suficiente para movimentar conversas dentro de clubes rivais, federações e órgãos reguladores do futebol. Por fim, a primeira reação oficial do Corinthians até o momento é de cautela e sigilo. Fontes próximas à diretoria indicam que qualquer negociação desse nível envolve complexidade jurídica, financeira e estratégica gigantesca, e que os próximos passos devem ser avaliados com extrema cautela. A torcida, entretanto, não consegue esconder a ansiedade. Imaginando cenários que antes pareciam impossíveis, como o Corinthians com orçamento ilimitado, contratações internacionais de peso e a possibilidade de disputar competições globais com condições semelhantes às dos maiores clubes europeus. Esse rumor, mesmo que ainda seja especulação, já transformou a maneira como o clube é visto dentro e fora do Brasil, gerando debates acalorados sobre a viabilidade, as consequências e os possíveis desdobramentos de uma transação que, se concretizada, seria histórica para o futebol sul-americano e mundial. Com a notícia da possível proposta de Nasser Al-Khelaifi pelo Corinthians, os rumores sobre o impacto no elenco começam a se espalhar com força total. Entre torcedores e jornalistas esportivos, não faltam teorias sobre como seria o futuro do time com um aporte financeiro tão colossal. Jogadores que hoje são considerados grandes estrelas no cenário nacional poderiam ser rapidamente promovidos a nomes de projeção internacional, enquanto atletas de destaque no futebol europeu poderiam começar a ser alvo direto de negociações, atraídos por salários e benefícios incomparáveis com a realidade brasileira. Além disso, surgem especulações sobre a permanência de ídolos atuais, pois o influxo de capital pode alterar contratos, bônus e planos de carreira de maneira inesperada. O efeito psicológico para o elenco, mesmo antes de qualquer confirmação, é significativo, já que atletas podem se sentir mais valorizados ou pressionados a atingir novos patamares de desempenho, criando um ambiente repleto de expectativa, ansiedade e competitividade, transformando o dia a dia do clube em algo nunca antes visto na história do futebol brasileiro. Enquanto isso, a imprensa internacional observa cada movimento com atenção, especulando sobre como uma eventual aquisição do Corinthians poderia redefinir o futebol sul-americano.
Alguns especialistas acreditam que isso poderia abrir caminho para que clubes brasileiros se tornem parceiros estratégicos de gigantes europeus, trocando talentos e experiências de gestão. Mas outros alertam para os riscos de interferência externa em decisões históricas e culturais de um clube tão tradicional. A possibilidade de uma rede global de clubes sob a influência direta de Nasser Al-Khelaifi é debatida em programas de análise esportiva, que levantam cenários envolvendo patrocínios, transmissões internacionais e mudanças na visibilidade da marca Corinthians. A simples especulação já provoca debates em redes sociais, fóruns de torcedores e até em conversas informais de jogadores, criando uma narrativa que mistura entusiasmo com desconfiança, ao mesmo tempo em que transforma o Corinthians em um fenômeno midiático quase imediato, sem que qualquer contrato oficial tenha sido divulgado. No meio desse turbilhão de rumores, os aspectos financeiros da proposta chamam a atenção pelo tamanho histórico do investimento. 2 bilhões e 300 milhões de reais é um valor que poderia não apenas mudar o destino do clube, mas também gerar um efeito dominó em todo o mercado esportivo brasileiro. Analistas apontam que, com essa quantia, seria possível reformular completamente a infraestrutura do Corinthians, investir em centros de treinamento de padrão europeu, modernizar estádios e estruturas administrativas, além de viabilizar contratações internacionais que antes pareciam fora do alcance. Ao mesmo tempo, existem dúvidas sobre a viabilidade legal e tributária de uma transação desse porte, especialmente considerando a complexidade do futebol brasileiro, que envolve diversas camadas de órgãos reguladores, contratos trabalhistas, direitos de imagem e participações societárias. Essa combinação de grandeza e complexidade transforma a especulação em um verdadeiro caso de estudo sobre como o dinheiro internacional poderia interagir com clubes tradicionais no Brasil e o impacto disso na competitividade nacional e internacional. O impacto na torcida, por sua vez, é praticamente imediato. Em redes sociais, grupos de fãs e fóruns, surgem teorias sobre contratações possíveis, treinadores que poderiam chegar e até mudanças no calendário de competições. Alguns imaginam que o Corinthians poderia se tornar uma espécie de potência mundial, disputando torneios internacionais com orçamento e estruturas semelhantes aos maiores clubes europeus, enquanto outros demonstram preocupação com a perda da identidade do clube, temendo que decisões estratégicas passem a ser tomadas por interesses externos, distantes da realidade local. Esse debate polarizado cria um clima de ansiedade, expectativa e entusiasmo, como se a torcida estivesse vivendo uma espécie de sonho coletivo, misturando o desejo de títulos com a preocupação de não perder a essência histórica do clube. Em paralelo, surgem especulações sobre como rivais do Corinthians poderiam reagir, seja tentando atrair investidores internacionais ou fortalecendo suas próprias bases para não ficar atrás em um eventual cenário de transformação radical do futebol brasileiro. Outra linha de especulação envolve a relação entre o Corinthians e o PSG. Fontes afirmam que, caso a negociação avance, poderia haver uma série de sinergias estratégicas, incluindo empréstimos de jogadores, trocas de experiências entre categorias de base, treinadores e até campanhas de marketing conjuntas. A ideia de um clube brasileiro operando em parceria com um gigante europeu gera um efeito de branding quase imediato, elevando o status do Corinthians no cenário global e transformando-o em um modelo de gestão esportiva inovador. Além disso,
A perspectiva de atrair atletas internacionais de destaque aumenta a pressão sobre clubes brasileiros tradicionais, que poderiam se sentir obrigados a buscar alternativas para manter a competitividade em nível continental, criando uma verdadeira corrida por inovação, investimento e modernização estrutural. Toda essa especulação mantém o Corinthians no centro das conversas do futebol mundial, como um fenômeno que ainda nem se concretizou, mas cuja simples possibilidade já transforma narrativas, expectativas e sonhos de torcedores e profissionais do esporte. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Por fim, os próximos passos da negociação ainda são incertos, e o clima de especulação deve continuar por semanas ou até meses. A diretoria do Corinthians provavelmente seguirá mantendo sigilo absoluto, analisando os impactos jurídicos, financeiros e culturais de qualquer eventual acordo, enquanto a torcida mantém-se atenta, alimentando teorias e conjecturas sobre contratações, investimentos e a própria identidade do clube. A proposta de Nasser Al-Khelaifi, 2 bilhões e 300 milhões de reais, não é apenas um número gigantesco. É um símbolo de transformação potencial, capaz de mudar para sempre a maneira como o Corinthians é visto dentro e fora do Brasil. E enquanto os rumores continuam a se espalhar, jogadores, dirigentes e torcedores permanecem em um estado de expectativa quase palpável, imaginando um futuro que até ontem parecia impossível, mas que, agora, pode estar a um passo de se tornar realidade, redesenhando o futebol brasileiro de forma inédita, ousada e histórica. Entre os rumores que circulam no mercado, um dos mais comentados envolve possíveis mudanças na comissão técnica do Corinthians. Fontes internas especulam que, com a entrada de um investidor bilionário como Nasser Al-Khelaifi, o clube poderia atrair nomes de peso do futebol europeu para assumir funções estratégicas, seja no comando do time principal ou em setores de análise de desempenho, fisiologia e preparação física. A ideia seria criar uma estrutura profissional que funcione quase como um modelo europeu, integrando tecnologia, inteligência tática e treinamento de ponta, algo que transformaria radicalmente a rotina do clube. Para os jogadores, isso significaria novos padrões de cobrança, preparação e desempenho, mas também oportunidades inéditas de aprendizado e evolução, especialmente para jovens talentos da base que teriam acesso a métodos de treinamento e recursos nunca antes vistos no Brasil. A expectativa entre torcedores e analistas é que, caso essas mudanças ocorram, o Corinthians poderia não apenas se tornar competitivo internamente, mas também ser um clube referência mundial em gestão esportiva, rivalizando com gigantes da Europa, não apenas financeiramente, mas também em termos de estrutura, metodologia e profissionalismo. Outro ponto que não pode passar despercebido é o efeito que uma negociação dessa magnitude teria sobre o próprio mercado de transferências do futebol brasileiro. Com a perspectiva de 2 bilhões e 300 milhões de reais em jogo, especula-se que o Corinthians poderia começar a disputar contratações de estrelas nacionais e internacionais com condições nunca antes vistas, atraindo atletas que normalmente optariam por clubes europeus. Isso poderia gerar uma onda de valorização de jogadores no país, provocando reações em cascata entre rivais, que se veriam pressionados a buscar novos investidores ou aumentar seus orçamentos para não perder competitividade.
A possibilidade de transformações tão profundas cria um cenário de expectativa constante, onde cada notícia de bastidores passa a ser analisada com lupa. Cada comentário de dirigente ou atleta vira matéria de debate acalorado e cada movimentação no mercado de jogadores é interpretada como um sinal sobre os planos do investidor. O resultado é que, mesmo sem confirmação oficial, a simples especulação já muda a dinâmica do futebol brasileiro, tornando o Corinthians o epicentro de um potencial movimento histórico. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!